Olá, amigos, tudo bem? Muita paz. Que esta paz dos nossos amigos espirituais, do nosso querido Mestre, esteja conosco nesse instante, nessas ondas da internet, e que nós possamos estar aqui juntos para a realização desse trabalho de batermos um papo, conversarmos um pouco a respeito da evolução, a evolução do homem, a evolução do espírito, né, em todas as suas múltiplas dimensões. Queremos agradecer aos nossos amigos do Centro Espírita Semeadores do Amor, de Vilas do Atlântico, que nos convida nesse instante para fazermos esta palestra, nos traz esse tema tão instigante, interessante, e que seja esses minutos que se seguem motivos de muita alegria para todos nós. Né? Um prazer enorme mais uma vez estar aqui. Bom, o assunto que nos traz aqui no dia de hoje é justamente esse: as dimensões evolutivas do espírito. Será que nós temos apenas a evolução espiritual? Será que em nós age apenas a força grandiosa do espírito que nos eleva em direção à divindade? Qual será ou quais serão as dimensões em que nosso aparato psicobiofísico, o nosso aparato espiritual, a nossa grande individualidade, o nosso conjunto harmônico existencial, quais são as forças, quais são as dinâmicas que exercem, que atuam sobre esse conjunto? Né? É bom a gente entender um pouco isso para ver como a natureza se esforça para nos dar a condição de vida que nós temos hoje. Nos dá a condição do corpo, a condição da intelectualidade, a condição moral, a condição espiritual, nos dá todas essas dimensões. Isso é muito bom a gente perceber isso de uma forma que a gente possa valorizar até um pouco mais o trabalho, né, dessas potências criadoras que nos deram um tanto trabalho, nos deram essa condição de existir. Estarmos no mundo é resultado de um trabalho de milhares, de milhões de anos, né? Só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer aqui uma retrospectiva histórica, mas antes disso, queríamos apenas dizer de forma introdutória que a adoração ao Deus da ausência de sentido é tão dominadora e dogmática quanto a crença absoluta em um Deus despótico e controlador. Em ambos os casos, relegamos nosso poder para fora de nós. Isso é uma frase que está no livro Evolução, de Bruce Lipton, e que mostra, nessa história que nós vamos contar, como é que essa dualidade entre uma crença no nada, uma crença no acaso, uma crença nas hipóteses de que, de alguma forma, a natureza deu seu jeito para que a gente pudesse estar aqui, versus a ideia de uma criação divina, mas nesse meio termo também a presença do Deus das religiões, do Deus tradicional, que não necessariamente é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas no seu sentido ontológico, no seu sentido verdadeiro. Claro que em simbologia, tanto o acaso quanto o Deus simbólico das teologias tradicionais, quanto o Deus imanente e transcendente da criação, essas formas distintas de estarmos olhando esse fenômeno tão complexo como é a evolução das espécies, a evolução dos seres, isso nos dá uma ideia de que nós estamos falando da mesma coisa. Né? Esses deuses divinos, essas formas divinas distintas de estarmos olhando as coisas, em verdade são apenas perspectivas com as quais nós olhamos o fenômeno em si, porque ele é muito interessante realmente. Né? Se nós formos tomar apenas o homem, nós vamos ver que o homem é um ser absolutamente complexo. Porque ele, diferentemente de outros seres, ele possui dimensões explícitas muito mais claras e perceptíveis do que em outros seres. No caso específico do homem, nós podemos perceber a sua inteligência, podemos perceber a sua capacidade espiritual, podemos perceber sua capacidade anímica, podemos perceber o seu processo evolutivo pelo seu aparato físico, o seu corpo físico. Nós podemos perceber todas as suas dimensões, inclusive até a própria percepção do divino, porque este homem, dotado dessas faculdades, ele pode aspirar, em alguns momentos, a possibilidade de contactar-se com o Deus de uma forma mais transcendente, de uma forma mais interessante. Então, o ser, conforme diz Joana, nós somos seres, nós somos entidades
psicossócio-espirituais físicas, ou psicofísico espiritual, sócio-psíquico espiritual. Aí nós temos um conjunto, né, de possibilidades. Então, essa multiplicidade de ações ou de territórios em que nós estamos atuando é que vai mostrar o quanto nós evoluímos nessas diversas dimensões. Evoluímos na dimensão física, evoluímos na dimensão psíquica, evoluímos na dimensão social e evoluímos na dimensão espiritual, né? Psicofísica ou psicofísica socioespiritual. Esse conjunto das 4 dimensões é o que nós vamos falar um pouco aqui sobre o que isso nos afeta, de que forma isso nos afeta e de que forma isso projeta para nós um futuro, vir a ser um algo mais além de nós, né? Então, na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, no homem, acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente e, a partir daí, o progresso de alguma sorte fatal em algumas formas da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Olha só o que Leon Denis está nos trazendo aqui, dizendo o seguinte, que até um determinado momento o nosso desenvolvimento é guiado pela natureza, nas dimensões físicas, na dimensão social, de alguma forma, porque à medida em que a intelectualidade vai progredindo, a gente também vai tendo esses ganhos no mundo, vamos tendo a evolução até um determinado ponto. A partir daí, nós só vamos conseguir realmente perceber ganhos evolutivos, deixa de haver um certo determinismo, deixa de haver uma certa ação da natureza, quando nós percebemos que o homem, em consonância com as vontades divinas, não as leis estabelecidas nos livros sagrados, mas as dinâmicas divinas que atuam sobre a natureza, quando o homem torna-se sinérgico com ela, ou com elas, este homem então passa a ser aquele que percebe-se nele, passa a ser o mensageiro, passa a ser o representante realmente de uma evolução perceptível, uma evolução visível. Então, até um determinado momento, nós somos condicionados a evoluir. Os animais, as plantas, as pedras, as dimensões inframateriais, todos esses elementos, eles vão passando pelo cadinho da transformação até chegar num determinado ponto. Neste ponto especificamente, a partir daí, é a vontade, é o desejo, é a situação que faz com que nós cresçamos na direção do progresso. Então, só para a gente ver, o homem especificamente, enquanto um ser físico, enquanto um ente animal, biológico, dotado dessas suas faculdades, que nós percebemos hoje, que nós vemos hoje, esse sistema complexo que é o corpo humano, nós temos aí já uma história de alguns milhões de anos. Né? Alguns bilhões de anos, eu diria que nós estamos aparecendo enquanto um ser em formação há pelo menos 2 a 3 bilhões de anos. Existe essa formação, esse germe que vai resultar neste Homo sapiens sapiens, ou este homem inteligente, este homem da informação, este homem do mundo moderno, este que aspira a ser um anjo. Esse já tem uma história muito antiga, embora essa espécie que somos nós, esse corpo, essa forma, esse cérebro, esse mecanismo biológico que nós temos, ele é muito mais novo, algo em torno entre 40 e 60 mil anos apenas. Mas nesses bilhões de anos aí, que envolvem muitas possibilidades de representação física, nós já fomos representados por diversos elementos, inclusive aqueles condicionados, porque já estivemos na feira da animalidade de uma forma muito presente. Então, o que acontece? Nesse ponto, nós temos aí uma síntese trazida pela doutrina espírita, que é justamente o fato daquela dualidade. O homem foi criado, né, naquela dúvida, o homem foi criado pronto já, absolutamente pronto, ou o homem foi gerado de uma forma primitiva e a partir daí evoluiu para chegar no homem atual. Essa ideia contrapõe-se duas correntes do pensamento, que é uma ciência que é dogmática, que também tem os seus credos e suas crenças, mas que crê em algo mais tangível, em algo mais observável, e do outro lado nós temos a religião com os seus atos de fé e que vão, né, como Tertuliano dizia, crer mesmo que aquilo seja um absurdo. Então, dentro dessa dúvida, dessas duas correntes do pensamento, nós podemos aqui encontrar
um aspecto que possa, se nós estamos virando somente para a ciência, olhando somente a ciência e a ciência observando apenas aquilo que lhe é possível através dos instrumentos disponíveis ao homem e os olhares ou os olhos dos cientistas ou os sentidos dos cientistas, nós vamos ter um dogma científico. Se nós estamos apenas olhando do ponto de vista religioso, do ponto de vista teológico, do ponto de vista criação, do ponto de vista do poder de Deus, nós estamos com um dogma religioso. Em verdade, nós estamos aqui trabalhando numa síntese, no sentido de que nós temos que ter o olhar da ciência, compreender o olhar da ciência, compreender aquilo que foi observável materialmente e também, por outro lado, a gente poder compreender o lado da teologia, o que tem de fato, de concreto, de absoluto, naquilo que foi a afirmação dos teólogos, dos pensadores que trouxeram todas as ideias que nós compreendemos a respeito de Deus e das coisas ligadas a Deus. Somente para a gente ter ideia do ponto de vista histórico, há 4 milhões de anos mais ou menos, nós temos aí o Australopithecus, que tem um cérebro de 570 centímetros cúbicos. Por que eu estou trazendo o tamanho do cérebro? Porque vocês vão ver que, conforme vai nos dizer Dr. Paul MacLean, nós temos uma evolução do ponto de vista biológico que nos fez gradar a dimensão cerebral em estágios evolutivos, aonde um primeiro estágio seria o chamado cérebro reptiliano, no segundo estágio nós teríamos o cérebro chamado límbico e no terceiro estágio nós teríamos o cérebro chamado a camada cortical ou o cérebro do pensamento ou o córtex cerebral. Então, nesses 3 estágios, à medida em que o homem teve o desenvolvimento do cérebro especificamente, foi possível que ele evoluísse enquanto um ser. Ou seja, existe o crescimento biológico, existe a dimensão biológica que deve favorecer a expressão do ser que ali está se manifestando. Se o cérebro do homem atual fosse apenas reptiliano, jamais nós teríamos a capacidade de estar tendo esta conversa, jamais nós poderíamos escrever um livro, jamais nós poderíamos fazer qualquer digressão a respeito de Deus, porque nos faltariam equipamentos na carne que fossem capazes de fazer correlações, de ter memórias, de trazer sentimentos, de fazer ponderações, de fazer juízo de valor. Então isso tudo seria impossível se nós tivéssemos apenas as nossas condições reptilianas. Se fôssemos somente sensações ou sentimentos, nós também não teríamos o equilíbrio social, nós seríamos como animais, viveríamos muito mais no reino ainda das feras, dos instintos, dos desejos. Nós teríamos apenas um ser descontrolado vivendo sobre a Terra. Quando entra o córtex, nós temos a capacidade de fazer ponderações, nós temos a possibilidade de estruturar um aparato que, conforme assim Freud vai identificar, do superego, que consegue conter as pulsões que vêm de outros estágios ou núcleos da psique, e aí nós conseguimos então, com o cérebro completo, com esse cérebro que nós temos hoje, de mais ou menos 1,5 kg aí, de 1.400 centímetros cúbicos, nós conseguimos então produzir os efeitos da intelectualidade, da racionalidade que a gente vê hoje. Mas os nossos companheiros lá de 4 milhões de anos atrás não tinham o cérebro era bem pequeno. Depois surge aí, em contemporaneidade com os Australopithecus, nós temos também o Homo habilis, que eles vão coabitar. Mas claro que a espécie humana que tinha menos vantagem do ponto de vista da sua possibilidade de expressão, da sua construção de ferramentas, manipulação dos elementos, não tinha tanta habilidade assim, e eles foram se acabando com o tempo, né? Eles foram perdendo espaço e, consequentemente, desapareceram. Há cerca de 2 milhões de anos atrás, nós temos aí o Homo habilis, né? Habilis por da sua capacidade de lidar com pedras, com madeira e etc. Depois, em torno aí de 1.700.000 anos, surge o chamado Homo erectus, né? Aquele que está um pouco mais aí na forma, vamos dizer assim, no fenótipo, né? Mais parecido um pouco com essa estrutura do homem em pé, andando sobre suas próprias pernas. Este homem, ele já tem um cérebro um pouco maior, 900 centímetros cúbicos, e ele consegue ter aí a questão do trabalho com fogo. Ele é muito mais hábil na questão das pedras, na construção de armamentos, etc.
Depois aí, em termos de 300 mil anos, observe a janela, entre 1 milhão e 700 mil anos, nós tivemos aí praticamente 1 milhão e 400 mil anos de hegemonia deste Homo erectus sobre a Terra. Nós vamos ter aí o chamado Neanderthalensis, que é esse homem que já tem um cérebro com um tamanho parecido com o do cérebro do homem atual, e ele já consegue ter aí provavelmente uma fala, ele enterrava os seus mortos, ele já conseguia fazer rituais, era um prenúncio daquilo que seria o futuro Homo sapiens. Esse Homo sapiens, que somos nós, tem apenas 40 mil anos de existência, o cérebro de em torno de 1.400 centímetros cúbicos, eu falei, né? Ele consome cerca de 25 a 30% da energia do corpo e ele tem 1.400 centímetros cúbicos. É uma estrutura muito pesada de formação. Então, quando a gente vê essa evolução do homem, né, que isso já chocou bastante, essa tese que vai surgir após o ano de 1859 com Charles Darwin, né, e Wallace, que vão trabalhar na tese da evolução, esse pensamento já nos traz uma dimensão interessante para a gente pensar como é que a natureza faz. Porque onde é que a gente vai encontrar aí já aquelas duas correntes em uma contraposição? Primeiro, a ciência dizendo que o homem é fruto do resultado do acaso. Lamarck dizia que era a questão dos meios sociais, da questão do ambiente onde esse ser estava inserido, que de certa forma isso pautava o seu desenvolvimento. Ao passo que, quando a gente começa a ver a genética, vê que, em verdade, é a genética quem estabelece as características físicas, as características de expressão física do ser. Mas, de um modo geral, nós já temos hoje a epigenética mostrando que tanto o meio quanto a própria formação genética são capazes de interferir no dimensionamento dessa formação do corpo, né, daquilo que seja a expressão do corpo. Observe que a ciência ele vai dando os seus postulados e no final nós temos as sínteses que vão aparecendo, aproveitando um pedaço aqui e acolá. Mas ainda temos como reinado principal da formação desse homem, nós temos o acaso. O acaso é uma coisa horrorosa, porque o acaso quer dizer que aleatoriamente as coisas foram sendo formadas, as peças foram se juntando, as coisas foram se arrumando, e em um determinado momento, sem nenhuma inteligência possível, nós tivemos meramente apenas a chamada lei de sobrevivência, nós tivemos então a hegemonia das formas mais bem elaboradas. Então, aqueles seres que foram mais geneticamente aquinhoados de faculdades, eles tiveram capacidades de desenvolvimento mais e de existência mais superiores ou bastante superiores do que aqueles outros que não tinham essas capacidades. E por isso eles foram prevalecendo e os outros foram acabando. Né? Essa lei do mais forte, etc, e tal, ela explica mais ou menos uma forma de dar uma certa inteligência ao acaso. Mas se nós formos observar, por exemplo, no mundo que nós temos hoje não tem mais a possibilidade da expressão do mais forte, porque nós temos hoje a lei, nós temos hoje uma série de mecanismos que impedem essa ação. Então nós teríamos aí que assumir, de uma certa maneira, que o homem atual, ele de certa maneira vai ter um freio no seu desenvolvimento biológico, o seu corpo, o seu aparato físico, ele para em um determinado momento. Por que seria assim? Se há milhões de anos atrás nós estamos num processo evolutivo, por que pararíamos nessa forma? Que inteligência é essa que pararia nessa forma? E além de tudo, quando nós formos olhar a complexidade desse corpo humano, a complexidade do cérebro, a capacidade da fala, a capacidade da escuta, a capacidade da visão, o olho, apenas o olho, nós já vamos chegar num nível de complexidade tal que o tempo, a aleatoriedade das combinações genéticas, a multiplicidade de possibilidades de aleatórias combinações genéticas, nós teríamos então um caos humano. Nós teríamos pessoas com 2 braços, com 3 braços, pessoas com 5 pernas. Nós poderíamos ter aí outras expressões humanas que seriam claramente adaptações ao meio. Teríamos homens, talvez homens de uma outra pele, vivendo lá no gelo. Teríamos pessoas com outras complexões físicas vivendo na aridez da África. Nós teríamos uma série de outras situações que não são observáveis. Então o que a gente pode ver é que, embora existam fatores que possam influenciar, existe uma predisposição, uma força maior, que é a chamada causação descendente.
Esta causação descendente é aquilo que faz com que as coisas adquiram uma certa ordem, tenham um certo sentido, tenham um direcionamento, um propósito evolutivo. Os cientistas não gostam muito disso, os religiosos adoram essa ideia, mas sem os dogmas. Não podemos dizer que Deus criou o homem na sua perfeição absoluta, porque a gente observa pela natureza que não foi assim. Existe uma evolução e existe também, claro, um direcionamento, um projeto. Aquilo que é o vir a ser já está, de certa forma, desenhado em algum lugar, em alguma dimensão, influenciando na formação do nosso corpo e no desenvolvimento desse ser que somos nós. Então, isso já está, de certa forma, em sendo elaborado. Bom, aí, claro, a gente tem que pensar que uma das coisas que influenciam bastante isso é o processo da própria reencarnação. Imagine que nós temos, no meio desse contexto, a possibilidade de entidades intelectuais, psíquicas, espirituais, em sua individualidade, em sua característica de manifestação própria, ela poder também participar do jogo evolutivo, uma vez que ela também é um ente a ser evoluído, a ser desenvolvido. E aí vem a ideia da reencarnação, conforme vamos ver aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos invisíveis qual é o objetivo da encarnação. A resposta é: o objetivo da encarnação é colocar o homem em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. E para tanto, em cada mundo, ele toma um aparelho harmônico com matéria essencial desse mundo para ir executar, desse ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele também avance. Observe que coisa interessante é que nós podemos ver que quando juntamos a ideia de que o espírito que evolui, ele usa corpos que estão em evolução para também fazer ali o seu processo evolutivo dentro dos diversos estágios, nós vamos entender coisas como do átomo ao arcanjo, vamos entender coisas como do simples ignorante ao anjo, nós vamos entender coisas como a perfeição, vamos entender uma série de questões que nos foram apresentadas pelos espíritos, que só podem ser compreendidas se nós entendermos algumas coisas. Primeiro, as coisas evoluem, o processo é evolutivo, existe um começo, existe uma criação de fato, existe um ponto de início, existe uma condição inicial, existem potências para o desenvolvimento final. Para que isso se feche, para que isso se conclua, existe o processo da reencarnação, da evolução, do desenvolvimento do ser. Isso tudo faz parte de uma grande dança, de um mecanismo perfeito da natureza que só nos dá alegria de perceber isso. Só nos dá contentamento de saber que nós não somos células que se juntaram aleatoriamente, que nós não somos apenas mecanismos que estão aí se organizando de uma forma aleatória. Não, nós somos realmente uma obra pensada e elaborada, desenvolvida com um objetivo específico e, claro, mecanismos para evolução. É assim que a gente começa a ter uma visão ampliada do homem, não somente do ser como carne que tem que vencer na vida, que tem que acumular bens e que tem que ser bom, ou tem que, de certa forma, atuar de uma forma que a sociedade ache ele interessante do ponto de vista do comportamento ético, moral, etc. Não! Um complexo conjunto de coisas, de forças que se justapõem, que se trabalham conjuntamente para produzir este resultado que é um ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Que coisa maravilhosa a gente ter a possibilidade de enxergar isso, porque a gente muda um pouco a nossa percepção. Então, de cada vez que renasce, vai dizer ainda Leon Denis, terá o espírito que ajeitar, de apropriar o novo invólucro material que ele vai servir de morada e fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções do seu gênio. Observe que Leon Denis vai nos dizer aí o seguinte, que nós temos no nosso aparato espiritual a capacidade de plasmar os nossos corpos. Para isso, o Espiritismo já nos explicou que nós temos o perispírito, que é um modelador, organizador biológico, conforme dizia professor Hernani Guimarães Andrade. Esse modelador, organizador biológico, ele tem a ação, ou melhor, a consequência da ação do pensamento como sua expressão. Então, aquilo ali é realmente assim, o perispírito ele vai moldar
um corpo que esteja em conformidade com o estágio evolutivo daquele ser. Ou, melhor dizendo, ele vai dar àquele ser um corpo proporcional ou bem estabelecido para as condições daquele ser. O que é legal a gente saber disso? Bom, primeiro que nós estamos evoluindo, nós estamos saindo da fieira da carne simplesmente para a fieira da fluidez, do espírito mais leve, mais solto, mais desenvolvido. Isso é muito legal. A outra coisa que a gente percebe disso aí é que nós vamos receber um corpo que é adequado à nossa evolução. Nós temos um corpo que é proporcionalmente desenvolvido, idealmente projetado para a missão que nós vamos fazer aqui na Terra. Né, para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Seres mais brutos, luzes apagadas, seres que ainda estão na simplicidade, na ignorância, na obscuridade, eles precisam de corpos mais densos, eles precisam de experiências mais contundentes, eles precisam de coisas mais fortes para poder fazer o seu despertamento. No nosso caso, nós já precisamos de coisas mais leves, mas ainda duras, para a nossa compreensão. Futuramente, cada vez mais que evoluamos, que vamos crescer, vamos crescendo, etc., a gente vai desenvolver métodos de vida cada vez menos duros. É por isso que se diz sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa aqui é o grande salto. Por que sair de um mundo de dor, de sofrimento, para um mundo onde sofre-se menos? Porque o sofrimento já não será mais necessário para o despertamento. Observe que quando o escultor ele vai fazer uma escultura, no começo ele usa lá o buril, ele usa ali o cinzel, ele usa ali o martelo, ele bate, ele arranca a pedra e tal. No final, a lixa já é cada vez mais fina. É o acabamento, é a coisa que vai no cantinho, é só tirar uma rebarbinha aqui, outra ali. Então, claro, menos esforço, claro, mais cuidado, mais requinte no processo, e assim a gente vai evoluindo fisicamente em consonância com a nossa necessidade da evolução global. Mas onde eu quero falar a respeito desse crescimento físico do ponto de vista do futuro para a gente migrar para uma outra dimensão? É que no futuro nós teremos um corpo que provavelmente não será tão denso quanto esse, porque o perispírito, à medida em que nós evoluímos moralmente, o perispírito se torna menos denso. À medida em que nós nos apaixonamos menos pelas coisas do telúrico, a gente fica menos apegado às coisas da Terra, e isso tende a criar corpos mais leves, corpos que tenham percepções mais ampliadas, capacidades espirituais mais explícitas, capacidades anímicas naturais, e o pensamento, conversar pelo pensamento, pela telepatia, fazer transporte, fazer bilocação, fazer essas coisas que a gente vê hoje como fenômenos aqui e ali da parapsicologia, nós poderemos observar isso sendo realizado de maneira muito sistemática, muito comum entre nós seres humanos. É muito legal perceber isso porque existe sim uma evolução. E nosso grande mérito agora, conforme disse Leon Denis, é atuar para que essa evolução no físico vá acontecer em consonância com o nosso desenvolvimento moral. Porque a partir daqui, todo o nosso crescimento, todo o nosso desenvolvimento tem como diretor aquele que pilota o seu próprio barco, ou seja, nós, eu, você, nós estamos envolvidos nesse processo, nós estamos envolvidos nessa energia e nós temos a responsabilidade de sermos os construtores do nosso próprio destino. Existe uma outra dimensão para além da física que eu vou chamar a dimensão biográfica. Essa dimensão biográfica é a dimensão que acontece entre o ser em gestação até o ser que desencarna, naquele momento em que o corpo para de funcionar e ele perde as suas funções vitais. Esse é um segundo nível de evolução, porque nós não estamos falando mais do geral, estamos falando agora de uma coisa mais específica. Estamos falando do corpo, do aparelho que se insinua para produzir. E como consequência do desenvolvimento do corpo, nós temos o desenvolvimento de uma outra dimensão, que aí no caso já é uma dimensão para além do físico, do biográfico, que é a dimensão psicológica. Observe que, por que nós estamos aqui fazendo essa distinção? Bom, primeiro porque, independente do meu crescimento psicológico, eu vou desenvolver a idade. A idade vai passar, os estágios do meu corpo está programado para um desenvolvimento em estágios. Então eu vou ter, inicialmente, eu vou ter a infância, não é? Eu vou ter a juventude, eu vou ter a maturidade,
eu vou ter a senioridade, depois eu vou ter a velhice, depois eu vou ter a decrepitude final, a morte. Então, do crescimento à morte, eu tenho os estágios do corpo. Nesses estágios do corpo, eu tenho determinados marcadores que são importantes do ponto de vista psicológico. Por isso que eu trago os dois juntos. O desenvolvimento psicológico consiste na identidade do ser enquanto um personagem vivendo aquela encarnação. Aquele corpo pertence a alguém. Esse alguém precisa se afirmar enquanto ser, ele precisa dizer eu sou, ele precisa saber quem ele precisa saber o que ele não é, ele precisa saber que ele está no mundo, ele precisa construir uma cadeia de valores e para isso ele tem uma sofisticada rede de influências psicológicas. Ele tem um mecanismo engendrado dentro do seu cérebro que produz este ser enquanto um ente subjetivo. Não é algo que você possa pegar. Se você abrir um cérebro de uma pessoa, você não vai ver ali o ego, o id, o superego, você não vai ver consciente, inconsciente. Não, isso está difuso, disperso ali em células, em neurônios, em energia, em produtos químicos. É aquilo que vai estar ali produzindo aquele resultado que vai produzir esse ente psíquico. Então esse ente psíquico, ele vai ser mais isso, menos aquilo, vai ser mais leve, menos leve, mais alegre, mais feliz, mais triste, deprimido, superestimulado. Ele vai ter diversas situações em função das circunstâncias que lhe são apresentadas. Então existe uma correspondência entre a evolução do corpo enquanto um ser biológico, enquanto a sua biografia e evolutiva, melhor dizendo, das células, e você tem também uma evolução que faz parte de uma história do ser como um todo, que é a sua capacidade de apreender, de compreender o mundo e trazer então para dentro de si essa experiência como algo de despertamento da sua consciência. Esses dois estágios, essas duas coisas vão acontecer em função de vários aspectos. Você pode ter, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do corpo, influências do meio, por exemplo, a alimentação pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro, e com isso você compromete o desenvolvimento psicológico. Você pode ter um meio onde a pessoa está vivendo, um meio mais hostil, aonde isso também vai ter uma influência na construção do psíquico. Você pode ter também um indivíduo que se apequena do ponto de vista psíquico e torna-se uma criança eternamente jovem. Você vai ver um corpo que está envelhecendo, mas com características ainda de uma juventude, com os aparatos de idades anteriores que já não deveriam mais estar ali expressos, que você vai ter agora em manifestações no corpo presente, já numa idade futura. Então isso tem até síndromes, né, características disso, como a síndrome de Peter Pan, o puer eternos, que são características justamente de pessoas que não rompem com os seus ciclos, que não fazem as transposições dos seus estágios evolutivos, que não tem na sua vida ou não presenciou na sua vida os chamados ritos de passagem e por conta disso fez da sua vida uma grande um emendar de dias, né, sem a perda ou sem o desligar-se daquelas fases. O foguete, quando sobe, de vez em quando ele vai largando os pedaços lá em cima, né, aquilo que não precisa mais vai saindo e vai ficando o essencial, que é o que consegue fazer com que ele complete sua missão. Nós temos também essa necessidade de irmos largando ao longo da vida alguns aspectos que trazemos desde o início e que não são mais necessários em outros lugares e que vão constituir, portanto, para nós elementos importantes no nosso desenvolvimento. Então, indo além, nós temos aqui na formação da personalidade, nós temos aqui o nascimento, nós temos aqui as fontes que foram a produção desse ser, nós temos as questões de emoções que estão ali, como tristeza, raiva, amor, ódio, alegria. Isso vai estar o tempo inteiro se manifestando no indivíduo como fatores predisponentes, como circunstâncias que vão influenciar na formação da psique. Tudo isso passa por uma percepção, que é um componente subjetivo, que é um componente individual, cada um percebe do seu jeito, cada um administra as suas limitações ou as suas potencialidades com características diferenciadas, e com isso, claro, nós temos ainda a questão dos estímulos com intenção verbal, os exemplos e as condutas, as questões sociais de um modo geral, as influências que esse sujeito vai receber ao longo da vida do ponto de vista da sua percepção de si mesmo, e tudo isso
isso vai constituir um grande conjunto que vai resultar naquilo que é chamado de euzinho, eu mesmo, né? Então isso é complexo, gente, porque observe que muitos de nós sofremos hoje ainda os impactos das coisas mal vividas do passado. Enquanto o sujeito não evolui psicologicamente, ele tem muita dificuldade de evoluir espiritualmente. O desenvolvimento psicológico ele é muito fundamental para o desenvolvimento emocional e espiritual. Porque imagine, o sujeito quer ser mais manso, ele quer ser mais tranquilo, porque ele sabe que esses sentimentos como raiva, ressentimentos, esses sentimentos de culpa, esses sentimentos de ódio, orgulho, a vaidade, são todos demônios da alma, são todos aqueles, né, chamados os carrascos da alma. Esses indivíduos que estão aí se expressando assim, buscando essa libertação desses sentimentos atávicos negativos, eles às vezes não conseguem, por mais boa vontade que eles tenham, eles não conseguem sair desses lugares. Eles não enfrentam esses gigantes da alma assim, com muita capacidade, com muita facilidade, porque em um determinado momento eles são sequestrados pelos seus dogmas do passado, pelos seus medos, pelas suas formações neurais, pelos seus traumas, por todo esse conjunto de coisas que impedem que ele faça, que ele seja dono do seu próprio nariz. Por isso que se diz que quando você faz o autoconhecimento, você faz a reforma íntima, em verdade não é você mudar o seu comportamento para adequação a um padrão ético-moral vigente ou esperado. Não é isso. A reforma íntima consiste em você entrar no seu quarto interior e acender as luzes na escuridão do ser de uma forma que você consiga ver tudo que está lá dentro. Você consiga se apoderar dos seus conteúdos, tirar o que não te interessa, permanecer com o que para você é bom, e à medida em que você vai enxergando as coisas e percebendo que as coisas não têm mais utilidade, você vai descartando aquilo, até o momento em que esse esvaziamento das percepções subjetivas dá-nos a dimensão total do ser. Porque o ser não consegue ser visto, não é porque ele está escondido, é porque nós temos tantas subjetividades, nós temos tantos porquês não respondidos, nós temos tantas indagações a respeito do eu mesmo, que a gente simplesmente não consegue ver o simples que está diante de nós, que é dado pelo silêncio, pela vacuidade da mente, pela entrega. Nós não conseguimos ver isso. Nós queremos dar explicação. Não, isso, porque aquilo, eu sou assim, porque meu pai, porque minha mãe. A gente tem um monte de explicação para dar. Mas, na verdade, a gente vai descobrir lá na frente que a gente não tem que dar explicação nenhuma. A gente tem que apenas compreender, saber que aquilo é do nosso estágio evolutivo atual, que a gente precisa passar por aquela experiência, precisa conhecer aquilo para a gente poder se libertar. Isso é reforma íntima. Qualquer outra coisa que a gente pense que seja reforma íntima, o sujeito que é raivoso vai deixar de ser raivoso quando? Quando ele resolver o motivo da sua raiva. O sujeito que é medroso vai deixar de ser medroso quando? Quando ele resolver um problema do seu medo. O sujeito vai deixar de ser egoísta quando? Quando ele resolver o problema do seu egoísmo. Então é preciso ir na causa. E às vezes nós não queremos ir na causa porque nós gostamos de coisas mais simples, fórmulas fáceis, rápidas, 5 maneiras inteligentes de se tornar um espírito de luz, 10 maneiras rápidas de ser um homem feliz. Aprenda em uma semana no método 10 vezes como você mudar a sua vida. Isso só é possível? É possível? É. Agora, desde que o sujeito vá na causa, desde que o sujeito mergulhe em si mesmo e ele consiga, na origem daquela situação, entender, olhar na cara daquilo e dizer: não te quero mais, você não me pertence mais. Eu entendo você, eu aceito você, eu sei por que você está aí, entendo tudo isso, mas agora em diante nós vamos caminhar o seguinte: te liberto para você seguir seu destino energético, que você existe ainda em outras pessoas, e eu caminho a minha vida. Eu caminho a minha vida. Isso tudo nós estamos falando aqui apenas dos grandes embates do ser consigo mesmo todos os dias. Todos os dias. Então, os nossos estágios entre o nascer e o morrer, nós temos as evoluções da psique, que essa dimensão psicológica ela é muito importante para a dimensão espiritual. Por isso, as próprias tratativas dentro do centro espírita, em relação ao indivíduo, o acolhimento fraterno, todas essas práticas de trazer o indivíduo para uma reflexão
e hoje já contam com determinadas ferramentas da transpessoalidade e também da própria psicologia tradicional, no sentido de entender esse indivíduo e levá-lo a uma aceitação do seu estágio atual, para que ele possa amorosamente construir-se a partir dos seus escombros ou a partir dos seus problemas. Usar isso como ferramenta, usar essas pedras que hoje atrapalham a passagem para construir as pontes que nos levarão ao porvir. Bom, além disso, nós temos uma outra dimensão, que é uma dimensão social, né? Nós falamos que ele é psicossócio e aí no social nós temos também alguns reflexos no nosso desenvolvimento psicológico numa inter-relação muito interessante. Então eu vou trazer aqui a pirâmide de Abraham Maslow, que vai nos trazer aqui a ideia justamente de quais são as gradações, né, observáveis à medida em que o indivíduo progride socialmente, como é que ele muda um pouco a sua visão em relação a si mesmo, em relação ao mundo. Então, no primeiro momento, todos nós, enquanto entes biológicos, enquanto animais, enquanto antropos vivendo na Terra, nós temos necessidades fisiológicas. Essa necessidade de água, de sono, de abrigo, de comida, isso é absolutamente imperioso. É muito importante que nós atendamos a esses reclames da natureza, porque isso realmente é vital. Isso aí tem a ver com a vida, isso tem a ver com a manutenção da vida. Na medida em que a gente conquista isso, que a gente já tem a possibilidade de ter isso resolvido, bem resolvido, nós vamos para o segundo estágio, onde nós queremos agora um pouco mais de segurança, a manutenção dessas situações como uma base mínima. E a partir daí, a família, né, está também dentro desse contexto. Aí a gente quer comprar uma casa, a gente quer ter uma morada, a gente quer ter um emprego regular, a gente quer ter uma poupança, a gente quer ter algumas coisas que são importantes para esse desenvolvimento. Aí logo em seguida, na medida em que isso está garantido, na medida em que isso está mais estabelecido, nós vamos para o social. No social, aí a gente já quer amigos, a gente já está influenciado aí pela possibilidade de participar de grupos, a gente quer se inserir mais dentro das comunidades, a gente já fala do amor de uma forma, não é mais o piegas, o amor agora passa a ser uma necessidade, a gente já tem um olhar mais amplo para a questão da comunidade, relaxou nesse aspecto, aí o sujeito vai para a autoestima, no sentido, não, porque a autoestima ela vai estar sempre presente, tá? Mas nesse caso aqui é uma autoestima especial, porque é uma identidade, é uma exclusividade, é um destaque social. E muitas pessoas se perdem aí nessas camadas mais do social para cima, porque a partir da necessidade do acúmulo de bens, do acúmulo de coisas materiais, o sujeito começa a desenvolver uma sensação de ego que faz com que essas outras camadas mais para cima estejam todas na artificialidade. E isso é muito perigoso, porque quando Maslow faz essa pirâmide, ele traz a possibilidade de uma perspectiva de que eu posso ascender nessa pirâmide com hipocrisia ou sem. Porque observe que eu posso ter a representação social, ter minha representação de autoestima, tudo da boca para fora, da cara para fora. Posso até ter uma aspiração de desenvolvimento pessoal, de transcendência e etc., também da boca para fora. Mas claro que nós estamos falando aqui de algo que pode ser também muito verdadeiro. Na medida em que a gente possa realmente ascender dentro desses graus, essa pirâmide ela se torna um tanto quanto invertida, ela vai mudar um pouco a sua prioridade, ela não será assim tão estanqueada, ela será mais difusa e nós poderemos ter realizações pessoais aqui no aspecto fisiológico. Poderemos ter estima na segurança, poderemos ter o social transcendendo a tudo mais, podemos ter uma mistura das manifestações desses estágios em um estágio único, onde nós podemos estar com a compreensão ampliada do ser e a partir daí vivermos no mundo com suas dificuldades, mas sem perder o olhar do desenvolvimento espiritual. Então, observe que socialmente ascende o indivíduo em busca da sua realização pessoal, mas lá na frente ele vai encontrar o vazio da coisa da matéria, porque ele já tem tudo, ele não tem mais necessidade, aí volta-se para dentro de si mesmo. Ou seja, é muito comum nós vermos pessoas muito bem realizadas materialmente que chegam a um determinado estágio, começam a fazer indagações, perguntas, etc. E aí começam a voltar-se para dentro de si mesmo em busca de um novo desenvolvimento. Não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva com o recurso de cada um e em proveito de todos, vai dizer também Leon Denis.
porque isso é só um lembrete de que nós estamos em sociedade, estamos para viver juntos uns com os outros e que nós não podemos esquecer disso jamais. Aí a gente tem agora a dimensão, digamos assim, a dimensão mais estruturante do ser, que é aquela que está presente praticamente em todos os estágios. Nós podemos ter um psiquismo novo, nós podemos ter um corpo novo, nós podemos ter um encaixe social novo, mas nós seremos sempre o mesmo espírito. E o espírito, ele é muito importante para o desenvolvimento do ser enquanto todo. Então, conforme assim também vai nos dizer Leon Denis, a alma vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada em uma forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. Olha que coisa mais linda Leon Denis vai nos dizer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Criada por amor, criada para amar. Essa é a estrutura, a finalidade, o sentido ontológico da alma humana, o espírito humano, é isso. Para isso nós temos que passar por todos esses processos. Muitas pessoas perguntam por que Deus não nos fez perfeitos? Essa é uma pergunta que criança faz. Por que é criança? Porque criança só faz pergunta inteligente e essa pergunta é muito inteligente. Por que Deus nos deu a possibilidade de termos que escolher caminhos, de passar do sofrimento? Por que nós tivemos tantas coisas? A gente não faz as perguntas, talvez, olhando numa perspectiva inversa. A gente olha no nosso lado. Então, do nosso lado, tem sofrimento? Tem. A morte, por exemplo, é um sofrer. Todas as perdas são sofrimento. Tudo que a gente sofre aqui na Terra é sofrimento. Mas será que é sofrimento mesmo? Ou é uma sensação subjetiva de perda criada pelo indivíduo que ainda não compreendeu o sentido da coisa? O que é a perda, se não é isso? A perda pode ser a criança que chora porque a mãe tirou dele um chiclete que poderia matá-lo, ele poderia engasgar com aquele chiclete na boca e poderia morrer, e ele achou horroroso o fato da mãe ter tirado aquele chiclete da sua boca até com certo grau de violência. Mas se essa criança entendesse o perigo que ele estava correndo e o ato amoroso da sua mãe em tirar até com certo grau de violência aquele chiclete da sua boca, ele agradeceria a sua mãe pelo fato de ter tirado o chiclete. Observe que é subjetivo. Então, primeira coisa é isso. O processo evolutivo ele é dor para quem sente a dor. Ele é graça para quem reconhece a graça. Ele é divertido para quem consegue viajar observando a paisagem, sabendo, esperando já no futuro, ciente de onde vai chegar. É como se você entrasse numa montanha russa, bem daquela radical, e à medida que ele começa a subir e descer, o corpo tem a sensação de que está exposto a um perigo, a adrenalina sobe, a sensação do medo é aquilo que é provocado numa montanha russa. Mas você sabe que quando chegar num determinado momento, aquele carro vai parar e você vai descer. Aquilo não vai ficar o tempo todo girando, virando para baixo, para cima. Vai ter uma hora que aquilo vai acabar. É um tempo curto do seu sofrimento, da sua angústia, da sua percepção. Então isso tudo faz ou reflete a possibilidade de esse espírito, que somos nós, que somos os construtores dessa história evolutiva, possamos contemplar a paisagem de uma forma diferente, né? De uma forma mais animada, de uma forma menos densa, de uma forma menos dura. Nós possamos compreender isso de uma maneira mais dentro daquilo que nós poderíamos chamar da verdadeira bondade de Deus. Se nós disséssemos que o sofrimento é subjetivo e que ele existe apenas enquanto percepção do ser. Ah, mas o sujeito tomou ali um acidente, teve uma situação, sentiu muita dor no corpo. Sentiu a dor no corpo. Claro, sentiu. É ruim passar por uma experiência? É ruim passar por uma experiência de dor. Sempre é ruim. Mas é uma experiência que é um corpo que vai passar. Aquela entidade não vai se acabar com aquela dor, porque ali tem o medo de morrer, ali tem o medo do sofrimento, ali tem o medo de tudo. E a ciência e a própria intelectualidade humana cria os mecanismos para atenuar um pouco essas dores, para que o indivíduo então possa passar por esses episódios de uma forma menos dolorosa. Mas isso não quer dizer que não haja por trás disso um mecanismo perfeito de elaboração de uma dinâmica evolutiva para trazer o indivíduo para a sua contemplação e sua perfeição final. Quando a gente vê um indivíduo que está velho já e começa a adoecer demais, essa criatura, enquanto um ser biológico, sofre.
os idosos que estão em doença, com Parkinson, com Alzheimer, com essas doenças degenerativas, sofrem muito, mas muito, enquanto um ser de carne. Ali acabou aquele mecanismo, encerrou aquela história ali, é um outro salto. E às vezes vai se descobrir por que é que aquele chiclete está sendo tirado ali com uma certa violência. Vai se perceber por que é que houve aquele episódio ali no final com um mecanismo de despertamento, de tirar o sujeito da letargia e levar o sujeito para a ação. Então tudo tem um sentido, uma lógica quando a gente compreende isso aos olhos, né, sob os olhos da evolução, com o olho do crescimento, do porvir. A alma persiste, ainda Leon Denis, e permanece na sua perpetuidade, prossegue na sua marcha ascendente, percorre inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para o fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição, conforme assim vão nos dizer os invisíveis na pergunta de Allan Kardec, porque Deus submete os espíritos à reencarnação para que eles possam chegar à perfeição. Então a gente já sabe que esse é o nosso destino, que o nosso caminho é passar pela fieira do corpo, passamos já em outros lugares, estamos agora nesse estágio. O que a gente faz com este corpo? Se submete a ele, deixa o psiquismo mandar e mata o espírito, é isso? Inutiliza a dimensão espiritual, que ela é do ponto de vista do sentido, o estruturante do ser, o verdadeiro estruturante do ser. Deixa o espírito, lá não deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou atua positivamente para transformar a vida em uma vida bacana, em uma vida legal, em uma vida cheia de realizações. Qual é o nosso verdadeiro entrega? Onde que a gente vai atuar? A chamada evolutiva é para que nós assumamos o controle das nossas vidas, assumamos o destino que Deus nos deu, assumamos a vida que nós recebemos e deixemos a vida passar por nós, contemplando a beleza da evolução em todos os dias, em todos os estágios e de todas as maneiras, sem medo. Sem medo. Primeiro, segurança. Nada pode nos tirar a existência. Nada. Absolutamente. Uma bomba atômica caiu em cima do indivíduo, dissolveu o seu corpo. O espírito permanece. Ele permanece íntegro na sua individualidade, na sua capacidade de permanecer vivo, desde que ele não fique com raiva de que jogou a bomba na cabeça dele, porque ele vai ter um pouco de transtorno para resolver na sua vida durante alguns séculos, talvez, para se vingar e etc, tal. Mas se ele for realmente, estiver imbuído do seu espírito, de que ele é um passageiro, de que aquilo eventualmente faz parte aí do jogo da vida, ele simplesmente parte, caminha e vai se livrando aí dessas peripécias da humanidade, da ignorância humana, e vai se transformando em algo, um ser muito mais bem estruturado, né? Então, é claro que a evolução ela precisa ter um olhar atento de todos nós, porque é justamente olhando e observando a natureza da evolução que a gente compreende o sentido das nossas vidas. Então, a questão da dor, conforme assim vai nos dizer questão 132, do Livro dos Espíritos, ou de O Livro dos Espíritos, a ação dos seres corpóreos é necessário ao andamento do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que por ação deles, por essa ação, eles encontrem num meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável, sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Observe que estamos apenas fazendo coro aqui com os nossos amigos espirituais que já nos disseram isso. Não tem nada no acaso, não tem nada jogado sem a ermo, nada disso. Tudo tem um propósito, uma finalidade, tudo é um caminho, tudo leva a um mesmo lugar. As escolhas, as formas, os passos, a velocidade é de cada um. E a gente tem que respeitar isso, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Agora, é importante que a gente saiba onde é que a gente está indo. Porque se você sabe para quem você está indo, você sai daquela história lá da Alice no País das Maravilhas. Para onde dá essa estrada? A senhora está indo para onde? Não sei. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer estrada serve. A gente sair dessa história de que a gente pode andar por qualquer estrada. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Tudo bem, eu posso até trilhar por esses atalhos, mas eu sei para onde eu vou. Onde é que nós vamos? Para a perfeição. Nós vamos para a integração. Nós vamos para a unidade. Eu e o Pai somos um. É isso que nós vamos. É para esse lugar que nós estamos indo. É para esse lugar que o desenvolvimento, que a natureza, ela cumpre o seu papel de impulsionar-se a si mesma em direção a essa integração, a essa unidade. Então, o que está por trás do universo,
o sentido verdadeiro do universo, o sentido verdadeiro da força, das leis, desse comando grandioso, dessa energia suprema que nós chamamos de Deus, tudo isso está longe da nossa compreensão e eu acho que uma altura dessa do campeonato, cada vez menos interessado em tentar descobrir de uma forma lógica e racional o que está por trás disso. Por isso eu entendo hoje aqueles que se entregaram, de certa forma, a dogmas, homens inteligentes como Agostinho, como Tomás de Aquino, que se entregaram a essa lógica lá no passado, porque simplesmente chegam-se a um ponto de se compreender que não adianta você tentar fazer certos entendimentos. Aceite que é assim, porque desse jeito a gente é mais feliz. Não é a obliteração do pensamento, não, o contrário. É simplesmente aceitar que eu querendo ou não querendo, entendendo ou não entendendo, desejando ou não desejando, o sol nasce, a lua nasce, porque a natureza é assim. Aceitar a natureza, se submeter ao fluxo da natureza, é algo absolutamente de uma inteligência, de uma capacidade de vida muito, muito boa. Porque se eu tenho, conforme assim vai dizer a obra inteira de Allan Kardec, uma fé inabalável, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que está lá na frente, eu sei o que me comanda, eu sei o que me guia. Eu preciso me preocupar com mais o quê? Eu simplesmente vou contemplar a natureza, vou fazer a minha parte, vou cumprir a obra que me cabe na criação, vou fazer o meu pedaço, vou dar o meu quinhão de sacrifício para que eu produza o resultado esperado de um espírito com todas essas potencialidades. É isso que eu acho que a divindade espera de todos nós. Então, de novo, Leon Denis, há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o justo e para o bem. De alguma forma, inexoravelmente, nós vamos caminhar em direção a essa luz. E além disso, ele ainda vai falar para nós o seguinte: quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito e o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. Olha que coisa mais linda. Leon Denis é lindo em todas as suas expressões. Ele só fala coisa bacana. Ele tem uma forma linda de falar do Espiritismo. Quem não conhece a obra de Leon Denis, conheça, porque ele tem muitas coisas legais para nos ensinar. E assim, meus amigos, compreendendo que nós estamos no estágio do corpo, no estágio do psiquismo, no estágio da alma, no estágio social, que o mundo inteiro passa por essa mesma transformação, o planeta também evolui, tudo na natureza se modifica, tudo evolui, tudo cresce, tudo se desenvolve. A gente sabendo disso, confiando que por trás existe um grande maestro, que é a energia divina, com suas leis inexoráveis e imutáveis, essas leis que são de todos os tempos e de todos os povos e de todos os seres, a gente confia de que nós estamos dentro da perfeição. Nosso gradação final, nosso estágio final é a perfeição. Por isso nós temos que caminhar em direção a Deus. Acreditar que Ele está em nós, que Ele nos potencializa, para que nós possamos realizar os nossos passos firmes em direção ao nosso processo evolutivo do crescer espiritual. Não são aparências, aparências nada mais sustentaram nossas vidas, isso agora acaba e agora nós precisamos da verdade que liberta. E a verdade é que nós somos todos viajores, caminhantes na direção do divino e que nós temos que dar os nossos passos certos da nossa chegada. Mas acima de tudo, cientes e conscientes do nosso papel nessa jornada, nessa evolução, nessa estrada, porque se nós não fizermos nossa parte, talvez a gente atrapalhe um pouco o ciclo dessa criação. E nós precisamos então, imbuídos dessa responsabilidade, melhorar um pouco mais a forma como a gente está no mundo, acreditar que nós somos essa máquina, que nós estamos nessa grande engrenagem de desenvolvimento e perfeição, dá-nos a potência necessária para resolver todos os nossos problemas e entender todas as nossas questões. Fique com Deus, mais uma vez, agradecido aos nossos amigos pelo convite de estarmos aqui nesse instante e que Papai do Céu esteja em nossos corações para sempre. Que assim seja.